E uma coisa, Lucas, compartilhando aqui com você e com todo mundo que está assistindo e ouvindo, não sei se eu já compartilhei antes, falando aqui de produção de conteúdo e saúde mental. A única vez que eu tive problema de sono e de ansiedade foi quando eu comecei a trabalhar no digital. Sim. Assim, é claro que eu não tenho como estabelecer uma relação de causa e consequência, é uma percepção minha, é a minha história, não dá para eu especular isso para de todo mundo, mas para mim é bem claro essa coincidência. Tá. Depois que eu comecei a ir para o digital, e isso não estou nem falando, isso já faz um tempo, assim, né? Quando eu comecei a fazer divulgação científica, né? Por todos esses motivos que a gente colocou, essa questão da exposição, somado à expectativa que eu tinha de crescer, de fazer o conteúdo chegar. Uhum. Eu me lembro que na época eu fiquei até assim, porque eu sempre dormi muito bem, sempre, nunca tive problema de sono. E de E o repente, que que gerava essa falta de sono, você acha? então, acredito que era ansiedade. E como eu também Certo. nunca tinha tido problema com ansiedade, eu sequer sabia identificar isso. Nunca fui uma pessoa ansiosa, Uhum. nunca tive nenhum problema nesse sentido, nem com ansiedade. Não que eu não sinta ansiedade, né, Lucas? Como você comentou, é bom que as pessoas tenham claro que a ansiedade é uma emoção tão importante quanto qualquer outra. É normal sentir ansiedade Uhum. em momentos específicos. O problema é quando ela se torna muito excessiva, Prejudica a intensa, qualidade de o vida. que que seria o prejudicar? É atrapalhar excessivamente outros aspectos da sua vida, inclusive saúde. Uhum. Um termômetro que eu uso para ver se qualquer coisa tá errada na minha vida é eu fico olhando o meu sono. A partir do momento que eu não começo a não dormir direito, eu já falo, tem uma coisa errada aqui. Tem alguma Sim, coisa isso errada. as pessoas podem pensar assim: "Ah, mas você vai se você sair do padrão um pouquinho, a ansiedade vai aumentar porque você saiu do padrão", mas na verdade realmente é um termômetro ali para você corrigir antes que gere ansiedade. Sim. Mas eu queria te perguntar, mudando, agora eu tô te perguntando, mas eu queria te perguntar, o que gerava ansiedade? Qual era o fator ansiogênico principal, assim, de termos de era a constância necessária, era a cobrança, era o financeiro? Então, não era o financeiro, porque eu tinha já um conforto, né, como professor da universidade, não que eu Uhum, ganhasse super bem, mas era o suficiente para eu saber que eu não ia passar necessidade, vamos colocar assim, né? certo. Eu não tenho certeza, então estou especulando aqui até sobre minha própria experiência, porque a gente enviesa muito quando a gente vai se autoavaliar, né? Uhum. Mas acredito que era uma ansiedade em relação a alcançar os objetivos que eu tinha ali enquanto divulgador científico. Eu queria que o conteúdo. Eu sempre gostei muito de ciência e sempre quis compartilhar. Tem vários motivos para eu querer compartilhar. Eu acho que isso pode mudar a vida das pessoas, e eu acho que isso pode mudar uma nação. Uhum, Se você fizer uma divulgação científica de qualidade, pode mudar uma nação, um país. com certeza. E então sempre acreditei muito nisso. Então, nessa altura do campeonato, eu queria muito que aquilo funcionasse, que aquilo desse certo. Então, eu tinha minhas expectativas do post engajar, de as pessoas verem e gostarem. Então, acho que essa era um pouco disso tudo que na época eu não soube administrar tão bem, né? Porque isso envolve Mas aprendizado. não estava atendendo às suas expectativas, os resultados que você estava tendo? Olha, na verdade nem isso, né, era nem na verdade era antes de eu sequer ter o resultado, era a Entendi. preocupação de Se ia dar fazer, certo. então assim, era uma coisa muito nova, o digital de certa maneira é algo muito novo na sociedade, a gente, enquanto sociedade, acho que está aprendendo ainda a lidar com isso, Uhum. nós enquanto ser humanos inclusive, né, tem muitos fatores que a gente tem que levar em consideração. A exposição social é muito diferente da exposição social que eu tinha como professor, por exemplo, Então foi num né? período que você ainda estava professor, mas também Sim, trabalhando com digital. Então sim, havia essa incerteza de sim, transição de sim. carreira, uma Na mudança, né, na verdade, sua naquela vida. época eu nem sabia que haveria qualquer mudança de carreira, para ser Uhum. sincero. Eu fazia divulgação científica, que eu acredito, que eu gosto, por aí vai. Tá. E eu tô te dizendo minhas conclusões hoje, né? Porque na época foi na época da pandemia que isso começou a acontecer. Eu não achava que era ansiedade. Eu não achava assim, e todo mundo que sofre com ansiedade, quer tenha sido diagnosticado com algum transtorno específico ou simplesmente esteja sofrendo, Uhum. talvez vai entender o que eu estou dizendo. Muitas vezes você nem sabe o que está acontecendo. Você nem sabe que você está ansioso, ou você está ansioso e não sabe por quê. E o processo terapêutico, inclusive, ele é importante para isso.
Com Para você certeza. explicitar isso tudo isso, o processo de melhoria de um quadro desse envolve a pessoa aprender, né? Poxa, por que que eu tô ansioso? Quando eu tô ansioso? Por que que isso está acontecendo? E a É, pessoa vai trabalhando, né? é por isso que eu gosto tanto de conteúdo de ciência. Porque eu acho que. A gente estava comentando, acho que antes do episódio começar, Uhum. que nós baseamos o nosso comportamento muitas vezes no que a gente lê. Né? Sim. Às vezes. E esse acesso a essa informação, Uhum. ela é o estado da arte, o mais novo sobre um assunto, sei lá, do comportamento humano, sobre como você desenvolve a felicidade. Então você acaba moldando muito o seu comportamento, eu também faço isso, baseado no que eu leio. Então, entender mais sobre como funciona a ansiedade, sobre o que é de fato TDAH, que não é aquilo que pintam nas redes sociais, né? Sim. Para você identificar aquilo em você, é muito interessante você. Isso ajuda no processo de tratamento. Sim. Mas eu acho que é importante fazer esse disclaimer também, que não é você que vai fazer esse diagnóstico. Certo. Você tem que buscar um profissional de saúde, né? Certo. Principalmente um psicólogo, um psiquiatra, dependendo do caso, se for saúde mental. É importante buscar um especialista, mas diante daquele diagnóstico, saber o que está acontecendo, por exemplo, uma palpitação, você saber diferenciar se isso é fisiológico ou se é de fato um processo de ansiedade começando, talvez isso, pelo menos para mim, ajudou muito no processo de melhoria. De novo, não tive um transtorno de ansiedade generalizada. Eu tive traços de ansiedade e que foi muito importante eu entender que havia esse profissional que poderia me ajudar para que eu não desenvolvesse. Então, fiz a prevenção do problema. Uhum. E hoje eu estou muito melhor, entendeu? Não estou curado, acho que porque transtorno de saúde mental você nunca se cura definitivamente, você aprende a lidar com o problema e tem menos crise, menos episódios do que... E aí passa a ser uma pessoa como qualquer outra. Né? Uhum. Por exemplo, depressão. A pessoa que tem depressão, ela tem pessoas que não falam que ela se curou da depressão. Apenas que os episódios depressivos eles ficaram no nível normal. Porque todo mundo fica com o humor deprimido dependendo da situação. Triste ou apático. Mas e tem crise de raiva, crise de ansiedade e tudo. Quando aquilo se torna normal, ali a gente está falando de uma pessoa que está curada de um transtorno. Uhum. Eu acho que o conhecimento ele muda, sabe? Você Transforma as pessoas, né? é, Inclusive, uma das ferramentas mais poderosas da psicologia é o que a gente chama de psicoeducação, né? hum, É explicar para o paciente o que está acontecendo. Ó, a ansiedade é assim, é assado, e não vai acontecer isso. E eu acho que o simples fato da pessoa entender o problema, o primeiro passo, isso não só ajuda muito no processo terapêutico, como já traz algum alívio, né? Porque é uhum, realmente muito desconfortável você estar sofrendo e se quer saber por que que você está sofrendo aquilo que você está sofrendo. é, Agora, você comentou que, Lucas, você procurou ajuda em algum momento, sim, terapêutico, um psicólogo. Isso foi psicólogo. nesse processo? Foi por causa do digital também, você diria? Foi por causa do trabalho. Eu não me lembro agora por que exatamente eu falei, eu preciso de um psicólogo, Uhum. mas provavelmente fui muito influenciado pela minha esposa, que também estava percebendo mudanças comportamentais em mim, e eu acho que assim, é muito triste que às vezes as pessoas não tenham acesso Sim. a um psicólogo fácil, né? Porque, em teoria, existe um psicólogo no SUS, mas não é fácil acessar. Então, é, você tem que ir no posto, você tem que ser encaminhado. Pode ser que não exista um profissional de saúde na sua cidade, tem que ser encaminhado para uma cidade maior. Essa é a realidade do Brasil. Mas a gente tinha um acesso, tive que pagar, né? Foi privado. Mas é, ter essa percepção de buscar um profissional na hora certa foi o que fez a diferença. Não sei o que gerou. Acho que foram mudanças comportamentais, falta de produtividade no trabalho e frustração pela falta de produtividade. Sei. Mas foi o trabalho. Eu acho que certamente, se eu estivesse na minha carreira normal, mesmo que houvesse ali um altos e baixos ou uma possibilidade de, sei lá, uma demissão, um risco ali numa carreira tradicional, isso é muito mais tranquilo para mim do que empreender no digital. Uhum. Muito mais. Só que empreender no digital, ele te traz um retorno, um risco maior, mas um retorno maior também.
Então, risco você quer dizer do ponto de vista de saúde ou geral? eu acho que geral, eu acho que falando tanto de saúde quanto de financeiro mesmo. Uhum. Então, no momento que você aprende a administrar esses riscos, assim como fazem os negócios, como que se administra o risco? Sabendo quais são os sintomas que podem indicar que você está com um transtorno. Sabendo disso, você consegue diminuir esses riscos para poder ter o retorno, entendeu?